Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, mais uma quarta-feira onde nós estamos aqui nesta noite reunidos para orar ao nosso Deus, sabendo que o Senhor já ouviu a nossa oração. Eu quero que você creia que o nosso Deus ouviu a minha e a tua oração, amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor e Deus falou comigo. E hoje não é um culto da família. O culto da família é a próxima quarta, não é isso? Mas o Senhor falou comigo para me trazer uma palavra para a família. E eu estou aqui para obedecer o que Deus falou comigo. Amém? Quarta-feira eu creio que a gente vai receber outra palavra sobre a família. E se Deus está tratando conosco sobre a família, é porque Ele sabe que a nossa família está precisando. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a vossa Bíblia. No livro de 2 Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13. A leitura é um pouquinho longa, mas eu gostaria de ler essa passagem quase toda. Para que vocês possam entender essa história. Amém? Todos encontraram? Se seu vizinho não encontrou, ajude ele aí. 2 Samuel 13. Pronto? Posso ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagrece dia a dia, ó filho do rei? Não moderais? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e o amassou, fez bolo diante dele e o cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que ele comesse, pegou-a e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido o que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Amém? Eu vou ler só até aqui, depois a gente dá continuidade. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. Ó Deus, queremos Te pedir, Pai, que nesta noite o Senhor fale conosco, Pai. Eu intercedo, ó Deus, por esta igreja, para que o Senhor, ó Deus, conceda a ela, Senhor, entendimento para compreender a Tua palavra. E quanto a mim, Senhor, que o Senhor, Pai, me ajude a transmitir para a Tua igreja aquilo que o Senhor já falou comigo. Tão grande, Senhor, foi o que o Senhor me disse. E eu queria, Pai, nesta noite, pedir a Tua bênção, Pai, sobre a minha vida. Perdoa as minhas falhas, Senhor, para que, ó Deus, o Senhor, nesta noite, Pai, venha nos conduzir. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, a história é longa e eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aqui. Eu não vou sair desse texto. E você deve estar se perguntando por que essa palavra. Essa palavra, ela tem por título o incesto de Aminon. E nós sabemos que o incesto é uma relação sexual entre parentes, né? Mas o que é que isso tem a ver com família? O que é que isso tem a ver conosco? Eu queria falar com vocês nesta noite sobre um drama familiar. Um drama familiar que aconteceu com a família de um rei, o rei Davi. Aquele rei que foi segundo o coração de Deus. Que os irmãos sabem, é a história de Davi. Né? Davi teve seus altos e baixos, mas o Senhor disse que ele era segundo o coração dele. Porque Davi errava, se arrependia, né? Era muito sincero diante do Senhor. E quando eu estava orando a Deus sobre uma palavra para nós nesta noite, Deus me falou essa palavra. E eu louvo a Deus, porque eu estou vendo aqui nesta noite adolescentes. Eu estou vendo filhos e pais. E eu queria que nós meditássemos. Talvez você ainda não tenha lido essa passagem. Mas nesta noite eu quero que você pense sobre ela. Porque eu fiquei pensando, mas Senhor, essa é uma história, uma tragédia que aconteceu nessa família. Por que ela está aqui? Por que essa tragédia está aqui? Porque hoje nós vamos aprender pontos negativos na vida dessa família que nós não devemos praticar na nossa. Muitas vezes quando a gente vem pregar os pontos positivos que tem aqui. Hoje nós vamos aprender com o erro desta família, para que nós não venhamos praticar no nosso lar, nem na nossa casa. Visto que nós estamos passando por tempos difíceis, onde a cada dia mais a gente percebe a família cada vez mais fugindo dos princípios a qual Deus deixou que fosse uma família. E o mundo lá fora isso já está acontecendo. O conceito de família já não se tem mais. Mas nós, como Igreja do Senhor, nós não podemos pensar assim. Nós devemos pensar como família segundo o coração de Deus. E que você possa dizer, a minha família é segundo o teu coração. Então diz assim a história do Senhor, a história que o Senhor deixou escrita para nós. O que é que acontece aqui, meus irmãos? Absalão era filho de Davi. E ele tinha uma irmã. E Tamar era irmã de Absalão, visto que Davi teve várias mulheres. E ela é meia-irmã de Aminon. Aí o que é que acontece nesse drama familiar? É porque Aminon, segundo o verso 2, ele ficou angustiado porque ele se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. E com essa paixão, ele adoeceu. Eu não sei se vocês já conheceram algum adolescente que se apaixonou e que ficou doente. Doente de amor. Só que não é de amor, é de paixão. Como a gente muitas vezes dizemos, né? É uma paixonite. Foi isso que aconteceu com Aminon. Ele se apaixonou por sua irmã. Imagina aí a cena. Ele está lá apaixonado e vem sofrendo com essa paixão. Aí, o que é interessante é que ele, com essa paixão, ele estava angustiado, como a Bíblia diz, a ponto de adoecer. Pois Tamar era virgem e parecia-lhe impossível ter alguma coisa com a sua irmã. Mas acontece que Aminon, ele tinha um amigo. E o nome desse amigo, aqui no verso 3, era Jonadab. E Jonadab, além de ser amigo de Aminon, ele era primo. Porque, como o texto vai dizer, ele era filho de Simeia, verso 3, irmão de Davi. Então, Jonadab era primo de Aminon e muito amigo dele. Aí, o que é que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que Jonadab era um homem muito sagaz. Então, a Bíblia já está dizendo como era esse primo de Aminon. E quando eu estava lendo essa passagem, que eu vi essa frase muito sagaz, pulou assim na minha mente. Onde foi que eu ouvi
que tinha alguém muito sagaz. E aí o Senhor me levou lá para Gênesis 3. Lá em Gênesis 3, tem a descrição de que é muito sagaz a serpente. Então, a comparação desse amigo, Jonadab, e primo de Aminon, é que ele era muito sagaz. E quem era muito sagaz era a serpente, que o Senhor disse que ela era muito sagaz e sobre todos os animais selváticos. E a serpente era Satanás. A serpente era o inimigo. Então, esse amigo de Aminon, ele tinha um certo veneno. Ele não era um amigo que poderia ajudar. Lições para nós, jovens e adolescentes. Cuidado com os amigos. Porque você pode estar conversando com alguém achando que é amigo e é uma serpente como Jonadab. Porque o que foi que aconteceu? Ele chegou até Aminon e Aminon abriu seu coração. E quando ele abriu seu coração, esse amigo, que era uma serpente, aconselhou. E Aminon seguiu o seu conselho e a desgraça aconteceu. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado com as amizades. Nem todo amigo que se diz que é amigo é de Deus. Nós temos que ter esse discernimento. Para quem vamos abrir o nosso coração? Com quem nós estamos nos aconselhando? Então, que nós possamos, nesta noite, ficar atento com aqueles que se aproximam de nós para... Muitas vezes, a pessoa que está do nosso lado, ele percebe como nós estamos. Mas olha só o que acontece. Aí o verso 4, ele vai dizer assim. E ele lhe disse, houve um diálogo entre os dois. Por que tanto emagrece de dia para dia? Quer dizer, Jonadab, o amigo maligno, percebeu que o primo estava lá meio sofrido. Porque o primo estava apaixonado. Aí ele percebe. E outra lição para nós. Ele era filho do rei. Vivia rodeado de pessoas. Não vivia? Porque dentro de um palácio, existem várias pessoas ali trabalhando. Será que ninguém percebeu o que estava acontecendo com Aminon? Onde estava Davi, o pai? Obviamente, muito ocupado. Mas um amigo do maligno percebeu e chegou junto. E quando ele chega junto, o Aminon revela o que está no seu coração. E ele vai dizer, ó filho do rei, não me o dirás? Então lhe disse Aminon. Então Aminon vai e abre o seu coração para a pessoa errada. Amo Tamar, irmão de Absalão, meu irmão. Meus irmãos, se esse Jonadab fosse uma pessoa de Deus, ele daria outro conselho. Mas o conselho dele foi do maligno. E o que o coração de Aminon queria era isso mesmo que ele aconselhou. Aí ele disse assim, verso 5, olha só o que ele disse. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama, olha o conselho, irmãos, finge-te de doente. Lembra que a serpente é o diabo? O diabo é o quem? O pai da mentira. Então, ele já vem fazendo com que ele minta, porque isso não era verdade. Ele tinha que se deitar na cama, fingindo de doente, e quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe, peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Então, Jonadab, ele simplesmente dá um conselho, e esse conselho foi um conselho que não era de Deus. Era enviado do inimigo para que Aminon fizesse isso. Irmãos, todas as vezes que eu e você recebermos um conselho que for contrário à Escritura, for contrário ao que está escrito na palavra do Senhor, você não precisa nem orar para saber se é de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a gente não deve pecar. Então, se chega alguém, algum amigo dizendo peque, você não precisa nem dizer, Senhor, é
para mim não pecar, já está claro. E, obviamente, Aminon, ele conhecia a lei de Israel. Como Tamar também conhecia, como Davi também conhecia. Mas o que foi que ele fez? Ele deu ouvido ao amigo maligno e ele simplesmente seguiu o conselho, bem direitinho. Aí o que foi que Aminon fez? O verso 6, deitou-se, pois, Aminon, e fingiu de doente. Vindo o rei visitá-lo, então Davi chegou para visitar o filho que está enfermo. Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Nesse momento, Davi não teve discernimento de nada. Ele simplesmente, porque o filho estava doente, não percebeu o que estava por trás, e ele foi e também seguiu o que Aminon, seu filho, pediu. E ele disse assim, verso 7, então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa. Onde era que Tamar estava? Na sua casa. Onde era a casa de Tamar? No palácio. Tamar estava rodeada de pessoas, estava quieta no lugar dela. E o pai simplesmente chama, e ela, por obediência, inocente na situação, ela obedece o pai. E ele diz assim, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Ela sai lá do palácio e vai para a casa de Aminon, conforme diz o verso 8. Seu irmão, ele diz, vai à casa de teu irmão Aminon. E ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou e fez os bolos diante dele e cozeu. Preparou ali toda a comida para levar como alguém que está enfermo. Você não preparou uma comidinha para quem está doente? E o Aminon estava lá, observando tudo. Aí tomou a assadeira, virou o bolo diante dele. Porém, ele se recusou a comer. Então, ele não quis comer. O que foi que ele pediu ao pai? Para que ela viesse trazer a comida, para que ele se alimentasse. E quando ela chegou, ele se recusou a comer. Por quê? Porque a intenção no coração dele não era comida. Era outra coisa que ele queria. Aí, ela fez os bolos e cozeu. Aí, o que foi que Aminon fez no verso 9? Ele diz assim, na casa onde ele estava, era rodeado de pessoas, de servos. E ele quebra o protocolo e faz com que todas as pessoas saiam da presença dele. E todos saíram e deixaram ele só. Olha só, ele estava preparando a situação. As pessoas que estavam ao redor não perceberam nada. Percebe como tudo é muito sagaz, como tudo é minucioso quando alguém quer fazer o mal. Quando alguém tem intenção no coração de fazer algo que não é de Deus, que é algo errado, ele vai preparando. Né? Ele foi preparando e ele vai e manda que todos saiam. Por quê? A intenção dele era ficar ele e ela. Porque ele queria realmente Tamar. Aí, olha só. Ela foi e levou a comida para o quarto. A câmara significa o quarto. Então, imagina a cena. Ele está lá no quarto e ela chega lá com a intenção de ajudar o irmão e leva a comida. Verso 11 vai dizer, quando lhe oferecia para que comesse, pegou e disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Pronto. Nesse momento foi onde realmente Aminon se revelou para ela. Irmãos, olha só o que acontece. Eles conheciam a palavra. Por quê? Quando ela diz assim, presta atenção o que ela vai dizer. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. Tamar sabia e Aminon sabia. Por quê? Na lei do Senhor, lá em Levítico vai dizer que, em Levítico 18:9 vai dizer, a nudez de tua irmã não descobrirás. Então, quando ela diz assim, não, meu irmão, não faça assim, não é assim que se faz em Israel. Ela estava falando disso daqui, da lei. E a lei não permitia que
irmão tivesse relação com irmã, nem pai com filha. Né? Lá em Levítico tem todas as leis que o Senhor ordenou. Então, ela sabia. E ela tenta dizer para ele, não faça tal loucura. Aí, quando eu estava lendo essa palavra, eu fiquei pensando nas nossas vidas. Porque Tamar conhecia a lei. Nós, como igreja do Senhor, dia após dia, nós não estamos conhecendo a palavra do Senhor? Será que nós, diante de uma situação, será que um adolescente, em alguma situação, que tiver uma situação parecida com essa, será se esse adolescente ou essa adolescente vai lembrar do que diz a palavra do Senhor e vai recuar? Ou vai esquecer o que diz a palavra do Senhor como Aminon? Porque ele também sabia. Só que ela teve o discernimento de dizer, não, meu irmão, não faça isso. Não faça essa loucura, porque não é assim em Israel. E quando ela diz isso, ela está se referindo à palavra do Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós como pais, nós como mães, não estamos falando para os nossos filhos o tempo todo. Não faça assim, porque a palavra do Senhor fala que não. Quantas vezes nós não vamos dizer, olhe, não namore com alguém que não é crente, porque é julgo desigual e a palavra do Senhor condena. E muitas vezes os adolescentes chegam para nós e dizem, estou apaixonado, estou morrendo de amor. E você diz, não é assim que se faz em Israel. E o filho não quer ouvir. E o filho não quer obedecer. E muitas vezes não quer ouvir o conselho do pai. E os pais têm que estar atentos. Mas muitas vezes os pais estão desapercebidos. Estão ocupados, assim como naquele palácio. Eles estavam rodeados de pessoas. Tinha o pai, tinha servo. Ninguém percebeu nada. Só quem percebe é o primo endemoniado que estava lá, cheio de cão, para dizer o conselho errado e fazer. E aí, meus irmãos, um conselho para nós como família. Vamos ter cuidado com os nossos filhos. Porque muitas vezes eles estão dentro do nosso palácio. Que é o nosso palácio? Nossa casa. Debaixo do nosso teto. Só que eu estou ocupada. E meu filho está ali, na internet. Quem sabe conversando com Jonadab. Recebendo o conselho de um amigo. E você, não, meu filho está bem. Está comigo dentro de casa. E ele está sendo pastoreado por amigos que não é de Deus. Eles estão vendo coisas que não é de Deus. Muitas vezes você está no seu palácio dentro da sua casa, junto com seu marido, junto com a sua esposa. Está acontecendo coisas que você nem percebe. E às vezes o marido não dá atenção à esposa, não conversa com a esposa, e a esposa encontra um Jonadab. Abra o coração para essa pessoa. E essa pessoa vai dar conselhos. E o conselho que essa pessoa vai dar pode ser que não seja de Deus. E você está assim, passeando no palácio, ocupado, trabalhando. Não tem tempo de pastorear a sua família. Igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Prestem atenção o que está à volta de vocês. Por que tanta omissão no nosso meio? Por que você não tem autoridade de pegar o telefone do seu filho e olhar para ver se ele não está falando com Jonadab? Não tenha medo de ver as conversas do seu filho. Porque se seu filho não trabalha, é você pai, é você mãe que pega um celular e entrega na mão dele. Por que você vai pedir para ver o telefone do seu filho e ele diz, não, tem uma senha. Por que uma senha? O que é que ele esconde de você que você não pode saber? Quem está por trás dos nossos filhos? Quem está pastoreando os nossos filhos? É a internet? É a escola? Quem está fazendo isso? E muitas vezes nós estamos como Davi, omisso, passeando no jardim do palácio, sem perceber o que estava passando na cabeça de Aminon. E Aminon estava tramando junto com alguém distante?
Não, junto com alguém dentro da casa. Então, cuidado, quem está muitas vezes dentro da sua casa se passando por amigo. Porque a tragédia aqui foi grande. E se essa tragédia está escrita aqui na palavra do Senhor, é para mim e você olhar para essa família e dizer, eu não quero que isso aconteça. Preste atenção qual homem que está perto da sua filha. Converse com ela, não tenha medo. E tenha ousadia do Espírito Santo. Peça ao Senhor, Senhor, me dá discernimento do que está acontecendo. Porque pode ter uma serpente dentro do meu lar. E a serpente pode ser qualquer um. E se não tem uma pessoa, tem um aparelho. Então, nesta noite, talvez seu filho não vai entender. Vai ficar com raiva. Vai dizer que você é um pai chato. Vai dizer que você é uma mãe chata. Mas nós temos que ser assim, para a gente não perdermos os nossos filhos para o inimigo. Porque ele pode encontrar um Jonadab na vida e ensinar tudo errado. E depois não ter como você resolver a situação. Porque foi isso que aconteceu. Aí o que acontece, irmãos, com essa história triste? Ela vai e diz que não se faça assim, porque não é em Israel não se faz. Aí ela vai dizer, olha só, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, eu estou lendo o verso 13. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Tamar estava ganhando tempo. Tentando fazer com que ele pelo menos fosse falar com o pai. Claro que o pai não ia dar, irmãos. É contra a lei do Senhor. Não se pode. Não se podia, era abominável ao Senhor. E ela diz isso, ela está ganhando tempo. Para ver se ela consegue fazer com que ele não chegasse ao que ele realmente queria. Porém, verso 14, ele não quis dar ouvido ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Você imagina uma mulher com um homem dentro de um quarto, sem ninguém por perto. Ela não tinha força de resistir. E aí o que acontece? Ele a estrupou. Pronto. A tragédia já aconteceu. Depois, a tragédia ainda complica. Por quê? Depois que Aminon não estava morrendo de amor, estava apaixonadíssimo, sem comer, pronto, ele conseguiu o que ele queria. Depois disso, a Bíblia vai dizer no verso 15, ele vai dizer, Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentia por ela que o amor que antes lhe votara. Aí o que foi que Aminon disse? Aconteceu, ele ficou com o repúdio dela, ele ficou com aversão. O que é que ele diz? Ele diz assim, disse-lhe a Aminon, levanta-te, vai-te embora. Quer dizer, nesse momento, não era mais a irmã que ele pediu para chamar. Ele mandou ela embora. Então, ela lhe disse, não, meu irmão, ela não quer sair da situação, né? Porque maior é a injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Ele não teve acordo. Ele pegou, chamou o moço, agora ele chama, que servia, e disse, olha só o que foi que ele disse, deita fora esta. Deita fora esta mulher, lança fora, fecha a porta após ela. Pronto, ele já tinha conseguido o que ele queria, ela não servia mais, ele mandou embora. Então, ele acabou com a vida da sua irmã. E a Bíblia vai dizer que elas usavam uma túnica, era uma roupa diferenciada, cheia de cores, e quando elas passavam, né, quando elas caminhavam, essa túnica representava que ela era uma donzela e era filha do rei. Aí agora o que é que ela faz? Ela rasga essa túnica, ela pega cinza, lança sobre a sua cabeça e ela chora bastante.
e foi andando. Ela rasga sua túnica, lança cinza sobre a cabeça e sai chorando. Com a vida destruída. Pelo um conselho de um amigo. Aconteceu isso. Só que ela vai andando. Aí quem vem ao encontro dela? O irmão, Absalão. Absalão, seu irmão, lhe disse. Percebeu, né? Aí ele disse assim, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Olha o conselho do outro irmão. Ela está desesperada e ele, como se fosse assim, abafa o caso, fica quieta. Não se angustie no seu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada na casa de Absalão, seu irmão. Olha só o que foi que Absalão fez. Ele viu toda a situação. Ele, de certa forma, agiu certo. Porque ele tirou ela da casa de Aminon. Então, Aminon não ia mais mexer com ela. Ele leva Tamar para a sua casa. E vai cuidar de Tamar. Mas ele pede uma coisa. E o que ele pede é para que ela fique quieta. Olha, abafa o caso, não se angustie. Aí o que foi que Absalão fez? Ele pediu para não se angustiar. Veja aí o verso 22. Não, o verso 21. Aconteceu tudo isso. Aí a notícia vai. Vamos contar a quem? Ao pai. Verso 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhes acendeu a ira. Quer dizer, Davi, um pai, ouviu que o filho tinha estuprado a filha. Ele ficou irado. Mas o que foi que Davi fez? Nada. Vocês já viram alguma situação assim? Onde você sabe de uma notícia, você sabe de algo e você fica muito furiosa ou furioso. Fica indignado. Mas você deixa para lá. Passou. Foi isso que Davi fez. Ele, como pai, ele foi muito omisso. Porque Davi, gente, conhecia a lei do Senhor. Mas Davi deixou para lá. Porém, verso 22, Absalão não falou com Aminon nem bem, nem mal. Foi assim que Absalão tratou Aminon, sabendo o que aconteceu. Fica quieto. Eu nem vou dizer que você fez errado, nem que você fez certo. Eu não vou dizer uma palavra com você. Resolveu a situação, irmãos? A situação só piora. Por quê? O verso 22 ainda vai dizer, porque odiava Aminon, por esse ter forçado a Tamar, sua irmã. Então, o que foi que aconteceu? Absalão chega para Tamar e diz, olha, fica quieta, não se angustie. Só que quem ficou angustiado e com ódio foi Absalão. E ele fica com ódio do irmão. Então, assim, aparentemente, aconteceu uma tragédia, esse drama nessa família. E todo mundo, todos os parentes, né, da família, porque aqui nós vamos ver que a situação é com o pai, é com os filhos, tá tudo bem. O tempo passou. Vocês já ouviram as pessoas dizer assim, não se preocupe não, que o tempo cura. O tempo sara. Irmãos, o tempo não sara. Quem sara a situação é Deus. Quem resolve a situação do nosso coração é o Senhor, não é tempo. Então, muitas vezes, nós diante da situação, vamos ser omissos. Não, eu não vou resolver. Não, o tempo vai tratar. Só que o tempo não trata. E aqui é a prova viva de que o tempo não trata. O tempo não sara. Aqui demonstra realmente que é uma omissão, é uma família, um drama familiar, onde sabe de um caso tão grave dentro da família, eu não faço nada, você não faz nada. O tempo não sarou. Por que o tempo não sarou? Veja o verso 23. Passado 2 anos, quantos anos, irmãos? 2 anos. Foi bastante tempo, né?
2 anos, e a família ali, tudo bem. Não, está tudo bem. Tamar foi violentada, ninguém fez nada. O irmão pega Tamar, não, fica aí, não chora. Acabou com a vida, não chora. O irmão que fez isso não teve nenhuma punição para ele. Fica lá. Davi continua seguindo a sua vida, está tudo bem. Só que não. Por quê? Como não foi resolvida a situação, Absalão guardou ódio no coração e começou a tramar como se vingar do seu irmão. E foi isso que ele fez. E Absalão, o verso 24 vai dizer que ele foi ter com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Quando eles iam tosquiar, fazer a tosquia das ovelhas, tosquiar era tirar o pelo da ovelha. Então eles faziam uma festa lá, era um banquete nessa época. Então chegou o tempo de tosquiar as ovelhas. Então Absalão, ele disse: peço que com teu servo venha o rei e seus servidores. Então, Absalão chega para Davi, diz que vai fazer a tosquia e pede que Davi vá com todo mundo, a família, fazer essa comemoração. E aí, o que é que o rei diz? Aí o rei vai dizer, no verso 25, que não, meu filho, não vamos todos juntos, para não te sermos pesado. Instou-se ele a Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, os abençoou. Mais uma vez, passaram-se 2 anos, Davi não imaginava que o filho tivesse com ódio no seu coração e que estava tramando alguma coisa. Aí ele vai e diz, verso 26, então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixe conosco Aminon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Ele fez uma pergunta: por que você quer que Aminon vá contigo? Aí ele insistiu, Absalão, ele insistiu. E Absalão insistiu com Davi e ele deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Então, o que é que acontece? No coração de Absalão agora, ele diz: vou preparar tudo, já estava tudo programado na sua cabeça. Vou fazer uma festa. Quando Aminon chegar, ele junta lá os seus seguidores, E ele dá um sinal no verso 28. Então, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: olha só o que foi que ele disse. Tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, então deram bebida, Aminon estava lá embriagado, e ele disse: quando ele estiver com o coração cheio de vinho, quando ele estiver alegre, feri Aminon e o matareis. Outra tragédia na vida dessa família. E o que é que acontece? Eles ferem, eles matam Aminon, porque Absalão vingou o que Aminon fez com sua irmã Tamar. Tá certo isso, irmãos? Não. Porque você não deve tirar a vida de ninguém. Mas ele, com ódio, ele foi e fez isso. E depois que ele mata ele, os mensageiros chegam a Davi e contam mais uma tragédia na vida de Davi. E Davi muito se enfureceu, rasgou suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Qual a lição dessa história triste para nós? Vemos aqui um pai omisso, um filho cheio de gosto que é Aminon, um irmão cheio de ódio e um primo, filho do diabo, e uma filha que é vítima. Trágica a história. Mas essa história aconteceu. E essa história aconteceu com a família de um rei. Um rei que conhecia o Senhor. Eu sei que na sua vida, na sua família, não creio que tenha acontecido uma história igual a essa. Mas pode ter acontecido semelhante. Qual é a lição para nós? Que nós, como pai e mãe, não sejamos omissos.
Que nós não venhamos deixar que os nossos filhos sejam cheios de gostos, façam o que querem. Que nós possamos ter mais discernimento com o que está dentro da nossa casa. Que você, marido, cuide da sua esposa. Que você, esposa, cuide do seu marido. Para que não apareça um Jonadab da vida aí dando conselho que não é de Deus. Tenha cuidado como um pai e mãe, você que tem filhos, para que não venha acontecer coisas entre irmãos que venham causar ódio e depois eles venham agir com vingança. E se acontecer alguma coisa com a sua filha, você que tem filha, com seu filho, que você não seja omisso. E não chegue para ela e diga como Absalão fez. Fica quieta, minha irmã. Em outras palavras, ele disse: engole o choro, não se angustie. Não é assim que resolve. Não é assim que Deus quer que nós venhamos resolver. Para que haja perdão, é preciso que haja confissão de pecado. Davi, ele não foi um bom pai. Ele era um crente, segundo o coração de Deus. Quem foi Davi? Fez tantas coisas bonitas, mas ele foi manchado. E tudo isso que aconteceu aqui é resposta do que aconteceu com Davi lá atrás, do adultério de Davi. E o Senhor disse para Davi, usando Natã, que a espada não sairia da sua casa. O filho que ele tinha feito no adultério morreria. E que ele ia ser envergonhado. Porque Deus é Deus. E quando Deus fala, Deus cumpre. E foi isso que aconteceu na família de Davi. E é isso que eu não quero que aconteça nas nossas famílias. Que nós possamos aprender com essa triste história. Então, se você, marido, está distante da sua esposa, deixando ela lá na internet, chegar em casa e converse com ela. Tira o celular do meio de vocês. Por que vocês casados vão para a cama e levam o celular? Não é para levar o celular para a cama não, irmãos. O que está acontecendo hoje conosco, muitas vezes, com a igreja do Senhor, é falta de discernimento com o que está acontecendo do nosso lado. Então, que a minha oração nesta noite é que Deus abra os nossos olhos espirituais para ver o que está acontecendo à nossa volta. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Ó Deus, graças te dou, Senhor, porque nesta noite o Senhor nos alertou, Pai. O Senhor nos alertou, ó Deus, a respeito do drama que aconteceu com a família de um rei. Ó Deus, e nesta noite eu quero interceder pelas famílias que estão aqui neste lugar, Pai. Deus, que o Senhor dê discernimento ao homem, à mulher, ao filho. Ó Deus, por tudo que acontece dentro do nosso lar, Pai. Para que nós venhamos, ó Deus, ter uma família diferenciada. Que nós venhamos ter uma família segundo o teu coração, Pai. Não deixe, Senhor, que o inimigo, não deixe que as amizades venham interferir na nossa vida. Que o Senhor seja o nosso melhor amigo. Que o Senhor possa estar nos direcionando, Pai. Que nós como família possamos buscar o Senhor verdadeiramente. Que nós em nossos lares possamos orar com os nossos filhos. Que nós possamos, ó Deus, perceber o que está à volta deles, Pai. Tira toda a cegueira espiritual do nosso meio. Abra os olhos espirituais dos pais aqui, Senhor. Dá a eles nesta noite, ó Deus, convicção e ousadia, Senhor, de saber o que está acontecendo ao redor dos nossos filhos, Pai. Deus, que aqui tenham famílias, Senhor, famílias que estão, ó Deus, fechando as brechas, para que o inimigo não venha tomar conta dos lares, Pai. Deus, eu abençoo essas famílias, eu abençoo a família da minha igreja, ó Deus, que as nossas famílias sejam abençoadas por Ti nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que ela possa, Deus, estar no nosso coração, e que nós possamos sair daqui, Pai, com essa palavra, ó Deus, queimando dentro de nós, para que a gente não venha
cometer os mesmos erros, Pai. Abençoe essa igreja, no nome de Jesus. Amém. A igreja